Fala pessoal, no nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que vai ser muito útil tanto para psicólogos quanto para outros profissionais da área da saúde e até para pacientes também entenderem um pouco melhor. Nosso assunto de hoje é sobre entrevista motivacional, que é uma técnica ou um estilo de conversação que a gente utiliza para ajudar aquela pessoa que precisa mudar algum comportamento, algum hábito, mas está lutando contra isso, tá? Com dificuldades para fazer essa mudança. Primeiro ponto importante, então, da gente entender aqui é sobre motivação. O que é motivação? Então, esse é um termo que tem sido banalizado, que tem sido confundido, usado aí de uma forma um pouco equivocada, porque o que muita gente não entende é que motivação é uma base muito importante para a mudança de comportamento. Motivação são os motivos para a ação, aqueles motivos que vão levar uma pessoa a fazer qualquer coisa. Então, vocês já devem ter escutado por aí, que está sendo falado bastante na internet, erroneamente, que motivação não é tão importante, motivação é secundária, o que conta mesmo é a disciplina. Gente, a partir de agora, eu quero que vocês nunca mais repitam isso e não escutem mais isso, porque na realidade existe uma inversão aqui. A motivação, ela é essencial, inclusive, para o desenvolvimento da disciplina. É apenas tendo bons motivos e sustentando bons motivos é que a gente consegue fazer alguma mudança na nossa vida, especialmente se for uma mudança difícil, uma mudança que exige muito de nós. Então a motivação é a base, a gente precisa estabelecer bem para nós os nossos motivos para fazer determinada ação, porque só com esses motivos muito bem fortalecidos, muito bem estabelecidos, é que a gente de fato consegue fazer uma transformação eficiente na nossa vida. Então, agora que a gente já fez esse acordo, uma outra questão muito importante para a gente entender quando a gente trabalha com entrevista motivacional é sobre a ambivalência. Então, geralmente, em toda mudança de comportamento, em mudança de hábitos, vai existir uma ambivalência. Então, eu vou ter motivos, por um lado, para me fazer mudar esse comportamento, mas, por outro lado, outros motivos que vão me fazer ter a tendência a permanecer naquele comportamento, permanecer naquele hábito. Uma pessoa que está tentando parar de fumar, por exemplo, ela pode ter motivos muito fortes para parar de fumar. Isso vai melhorar a saúde dela, isso vai diminuir os prejuízos ao pulmão, à respiração. Porém, em contrapartida, ela pode ter motivos que ela também considera fortes para continuar fumando. Por exemplo, o cigarro promove um relaxamento, ajuda ela a se sentir menos ansiosa. Então, sempre que a gente percebe que existe um comportamento que está sendo difícil de mudar, geralmente é isso que está acontecendo. Existem motivações concorrentes, motivações competindo entre si. Ao mesmo tempo que eu tenho motivação para sair correndo, para emagrecer, para me exercitar, eu também tenho uma motivação para ficar no sofá da minha casa, economizar energia, ficar ali no conforto. Então, isso é central para a gente entender como funciona essa intervenção em entrevista motivacional. É muito importante a gente entender essas ambivalências, porque quando a gente se depara com um paciente que está lutando para mudar determinado comportamento, a gente não deve tratar essas razões pelas quais está difícil mudar como sendo desculpinhas, como sendo só fraquezas e desculpas daquele paciente, como a gente tem visto tantas pessoas, inclusive profissionais da saúde, tratando essas questões atualmente. Muitas vezes a gente minimiza essas dificuldades que aquele paciente está vivenciando em mudar aquele comportamento. A gente trata como desculpinha, a gente trata como algo que não merece tanta atenção, que ele só deve ignorar e seguir em frente. E na entrevista motivacional a gente não vai fazer isso. A gente vai compreender de forma aprofundada os motivos pelos quais está sendo tão difícil para aquela pessoa mudar esse comportamento. A gente vai buscar compreender essa ambivalência a fundo, sermos empáticos em relação a ela. Afinal de contas, se não fosse difícil, o paciente já teria mudado sozinho, ele não estaria procurando a gente. E a gente também vive uma série de dificuldades para mudar determinados hábitos, determinados comportamentos. Então ninguém está isento disso.
Existem algumas meta-análises que já falam sobre o efeito da entrevista motivacional. E o que a gente tem são resultados, alguns resultados mistos, mas com tamanhos de efeito pequenos a moderados, o que em pesquisa a gente considera um resultado válido, um resultado importante, um tamanho de efeito bom aí para essa intervenção. Um outro ponto central da entrevista motivacional é que o paciente é quem deve vocalizar, é quem deve verbalizar os motivos pelos quais ele está engajado na mudança, os motivos que estão fazendo ele querer mudar este comportamento. Não sou eu, enquanto psicóloga, ou enquanto médico, ou enquanto nutricionista, que devo ficar ali repetindo para o paciente: vai ser bom você parar de fumar, porque fumar causa câncer. Gente, isso vem na caixinha do cigarro. O paciente sabe disso. Não é por não saber disso que ele não está conseguindo mudar. Mas ele precisa verbalizar e encontrar motivos bem profundos, bem íntimos e bem fortes para ele, para conseguir mudar esse comportamento, para conseguir realmente fazer uma transformação, que é sim, muitas vezes, muito difícil. Então, o que a gente quer numa entrevista motivacional é mudar essa sustain talk que a gente fala, que é a fala daquilo que preserva o comportamento, daquilo que mantém o comportamento como ele é, e aumentar a change talk, ou seja, a fala sobre a mudança, sobre os motivos pelos quais vale a pena mudar. Essa pesquisa mesmo é uma pesquisa que mostra que a presença de fala de mudança, dessa change talk, na linguagem dos pacientes, está associada a melhores prognósticos nessas mudanças aí de comportamentos. Então aqui só para vocês entenderem como surgiu a entrevista motivacional, uma breve história sobre ela. Foi uma técnica que surgiu ali na década de 80 para o tratamento de alcoolistas. Então, foi uma técnica que começou a surgir com o objetivo de mudar esse comportamento das pessoas de beber em excesso e de tratar o alcoolismo. O que acontecia nessa época? Nessa época não tinha tanta profundidade assim para lidar com o comportamento humano, não tinha assim o número de pesquisas que a gente tem hoje na área da psicologia, na área do comportamento, e era bem aquele discurso que hoje com os coaches acabou voltando um pouco, né, daquela ideia de apenas faça, apenas tenha força de vontade, seja maior do que as suas maiores desculpas, e aquele papinho, aquela ladainha que a gente tá cansado de ouvir. Era isso que rolava ali naquela época. Porém, as pessoas foram percebendo que isso não tinha tanto efeito. Muitas vezes o que isso provocava era muito mais uma sensação de a pessoa se sentia confrontada e muitas vezes entrava numa defensiva, o que prejudicava essa mudança de comportamento, do que ser algo de fato motivador, motivacional. E aí, um cara muito importante da psicologia fenomenológica, o Carl Rogers, ele começou a levantar algumas questões sobre isso e dizer que essa entrevista, essa linguagem do profissional com o paciente precisava ser mais gentil. A gente precisava centrar mais o nosso foco de atenção naquela pessoa, nas demandas dela, no que ela está trazendo para a gente como motivos para a mudança dela. Então isso é algo que eu sempre pergunto para os meus pacientes. Tá, você quer emagrecer, mas por quê? Por que para você é importante emagrecer? Porque é importante para o corpo, para a saúde, a gente já sabe disso. Todo mundo já sabe que tá com sobrepeso pode ser prejudicial, vai ser prejudicial para a saúde, vai aumentar níveis de colesterol, de glicose, enfim. Mas por que para você, paciente? Por que na sua vida, o que na sua vida vai mudar caso você alcance essa mudança? E aí, muitos trazem motivos muito pessoais. Eu vou ser uma mãe mais ativa, eu vou conseguir brincar com os meus netos, eu vou conseguir fazer exercício sem me sentir tão cansada e vou me sentir mais realizada comigo mesma, porque o exercício é algo importante para mim. Eu vou conseguir fazer uma atividade que talvez eu parei de fazer há 30 anos porque eu já não dou mais conta, uma atividade que eu gostava. Então, o que o Carl Rogers traz e o que a gente aplica hoje na entrevista motivacional
é essa atenção muito voltada para cada indivíduo e essa importância, dar essa importância para esses motivos que os nossos pacientes estão nos trazendo para a mudança. Então aqui eu coloco 3 passos fundamentais para você conseguir fazer uma boa entrevista motivacional com seus pacientes, tá? O primeiro deles, desenvolva uma sensibilidade para o seu paciente enquanto um ser humano único. Então tem a ver com esse último ponto que eu falei. Essa sensibilidade de compreender seu paciente como um ser humano único, cheio de sonhos, de vontades, e entender que esse vai ser o papel da mudança. Ele tem um papel central na mudança dele. Então isso é um fator imprescindível da gente compreender. A gente também precisa, o segundo passo, limpar a nossa cabeça de julgamentos, da nossa vontade de corrigir aquele paciente, de dizer para ele o que é melhor para ele, de entrar num embate com ele ali, né? Porque a gente precisa que esse paciente, ele mesmo compreenda e ele mesmo verbalize os motivos para ele mudar. Senão a gente só vai estar fazendo igual o mundo inteiro faz com ele, que é ficar falando na cabeça dele que ele precisa mudar. Ele sabe disso, mas ele precisa se convencer. Ele precisa compreender isso de forma muito profunda e pessoal. Então, a gente precisa abrir mão desse controle e ajudar esse paciente a chegar nisso, tá? E o terceiro passo é a gente, então, também mudar a nossa maneira de pensar. Entender que nós, enquanto psicólogos, médicos, profissionais de educação física, nutricionistas, nós não somos quem vai promover a mudança. A gente vai guiar, a gente vai orientar. Mas o paciente, ele tem as suas escolhas, ele tem a sua autonomia. E a gente precisa muito respeitar isso, inclusive para que ele veja a potência, a força que ele mesmo tem para promover mudanças na sua própria vida. Então existe um princípio que eu gosto bastante, que é a ideia de que a entrevista motivacional, ela deve se parecer mais com uma dança do que com uma luta. A gente não tá ali brigando contra esse paciente e forçando ele a mudar. A gente tá dançando junto com ele, ajudando, guiando, para que ele encontre esses motivos para ele mudar e essa força que já existe dentro dele para que ele consiga promover essas mudanças. Uma das razões que a psicologia traz para explicar o porquê mudar algum comportamento que está sendo prejudicial na nossa vida, que a gente está percebendo a importância de mudá-lo, por que isso é tão difícil? Por que mesmo sabendo das consequências negativas de algum hábito nosso, a gente tem tanta dificuldade de mudar? E uma dessas teorias é que, uma dessas explicações, na verdade, é que esses hábitos e esses comportamentos, geralmente, eles nos dão um reforçador muito grande de curto prazo. Ou seja, um prazer imediato, uma sensação muito prazerosa, muito boa no primeiro momento. Por exemplo, quando a gente, ao invés de ir fazer exercício e ficar todo suado, e sentir dor e sentir o suor escorrendo, a gente fica em casa, no nosso conforto, assistindo uma televisão, comendo alguma coisa gostosa. Isso é reforçador a longo prazo. Ou, por exemplo, quando alguém bebe e consegue esquecer por um momento aqueles problemas, consegue relaxar um pouco, consegue se distrair. Esse reforçador imediato, ele é muito grande, ele é muito intenso e ele é muito rápido. Ele segue o comportamento quase que imediatamente. Já o problema, a consequência negativa, ela está um pouco mais distante da gente no tempo. Ela vai acontecer daqui a algum tempo. Por exemplo, quando eu engordar, quando eu tiver com sobrepeso, quando a minha saúde começar a ter problemas, eu não estou sentindo e lidando com isso nesse exato momento. Eu vou sentir um pouco mais lá na frente. Ou quando eu penso que depois de fumar muito, eu posso ter algum problema no pulmão, eu posso ter algum quadro grave de saúde. Isso pode acontecer, mas está lá na frente, está lá no futuro. Então eu não estou em contato direto com essas punições, com essas consequências desagradáveis imediatamente.
Então essas são algumas das principais razões pelas quais, mesmo a gente sabendo que existe uma importância muito grande de mudar determinado hábito, determinado comportamento, como eu falei lá no início, existe uma ambivalência e existem motivações que estão competindo entre elas. E geralmente as motivações mais presentes, mais imediatas, costumam ganhar. E agora, para a gente fechar a parte 1 desse vídeo sobre entrevista motivacional, eu vou falar sobre um ponto que a gente precisa ter muita atenção quando a gente está fazendo uma entrevista motivacional, quando a gente está falando com um paciente, com uma pessoa, sobre por que é importante mudar. Geralmente, a gente não vai dizer para a pessoa o que ela deve fazer. Um dos motivos porque isso ativa nessa pessoa algo que a gente chama de reflexo de correção. O que é o reflexo de correção? Quando eu falo para uma pessoa que, por exemplo, fumar é ruim, essa pessoa que concorda que fumar é ruim, mas que também vê um lado bom, um lado satisfatório desse comportamento de fumar, ela automaticamente começa depois que eu tenho essa fala, ela começa a pensar em todos os motivos que contradizem essa ideia de que fumar é ruim. Então ela ativa esse reflexo de correção, ela tenta de alguma maneira se defender dessa ideia. Não, mas fumar também pode ser muito bom, também é muito agradável, também me tranquiliza, também me faz sentir menos ansioso. E ela começa a listar, então, todas as razões pelas quais ela continua a fazer esse comportamento. Ou seja, quando a gente faz isso, a gente reforça a sustain talk. Ela está falando sobre motivos que vão mantê-la no comportamento. E a gente deixa de reforçar a change talk, que é a linguagem importante, fundamental, para que ela consiga produzir mudanças. Se eu chego para uma pessoa que tá com o objetivo de emagrecer, eu falo, não, é muito ruim engordar, você tem que emagrecer, é muito importante emagrecer. Provavelmente essa pessoa, na tentativa de se defender, na tentativa de não se colocar ali muito para baixo, ela vai dizer, mas é difícil emagrecer. Eu tenho filhos, eu tenho uma rotina corrida, eu não consigo ir para academia todos os dias, eu não consigo acordar, eu não tenho disposição. De novo, a gente está reforçando a sustain talk e não a change talk. E é por isso que a gente sempre vai tentar trazer da fala da pessoa os motivos pelos quais ela tem para mudar e deixar ela falar, né, sobre aquilo, o que é difícil, mas não como uma forma de se defender, uma forma de alguma forma legitimar essa não mudança. Mas a gente nunca vamos impor algo para alguém, porque isso ativa esse reflexo de correção e faz essa pessoa falar sobre o motivo dela continuar naquilo, que não é o que a gente quer. Então essa foi a primeira parte sobre entrevista motivacional. Ainda tem vários pontos pra gente discutir, pra gente desenvolver sobre entrevista motivacional, que é uma técnica, um estilo de conversação fundamental para nós profissionais da saúde, sejamos psicólogos, profissionais de educação física, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos. A gente precisa dominar esse estilo de conversa. Se a gente quer ajudar o nosso paciente a promover mudanças importantes na vida dele, a gente precisa entender que existem formas de fazer isso que vão ser muito mais eficientes. E a entrevista motivacional, com certeza, é essa forma, uma dessas formas que é tão importante e tão eficiente, tão eficaz para a mudança do paciente. Te espero no próximo vídeo para a gente falar mais sobre esse assunto.